Bom dia, Luís Aguilar. Vamos então para os nossos temas. Hoje, desde logo, a seleção que hoje vai ter que se reunir para o duplo compromisso. Olá, bom dia. Precisamente, a seleção que tem como nota de maior destaque a presença de Ruben Semedo. Ele realmente, do momento em que foi para o Rio Ave, começou a iniciar aqui uma recuperação pessoal e desportiva, que continua no Ajax, no Olympiacos, aliás, onde tem estado muito bem também com o treinador português, com o Pedro Martins, e é bom ver o Ruben Semedo a aproximar-se do nível e da qualidade que tinha mostrado no Sporting e que fez com que também na altura o Villarreal pagasse bem para contratá-lo, e assim Fernando Santos fica com mais uma opção de qualidade. Há também aqui a curiosidade para ver como estará Bernardo Silva, ele que se viu envolvido em todo um processo absolutamente nefasto e ridículo, e que é também revelador de uma doença dos nossos tempos, que tem muito a ver com estes juízes da moral que vão aparecendo de todo lado, e obviamente se eu referir ao episódio do seu tweet relacionado com o Mendy, que faz com que neste momento Bernardo Silva corra o risco de poder vir a ser suspenso até 6 jogos devido a uma acusação de racismo, que só faz mesmo sentido para esses tais juízes na Federação Inglesa, e aqui também pode ser importante recordar que está na seleção noutro tipo de ambiente mais distante de tudo aquilo que vai viver na Inglaterra, e poderá encontrar aqui um espaço ideal para fazer o que melhor faz e o que melhor sabe, que é jogar futebol, frente ao Luxemburgo, que obviamente espera-se que Portugal acabe por passar com a distinção, até para cimentar também aquilo que é a sua atual situação, a liderança do grupo, garantindo quanto antes essa qualificação para estar em 2020 a defender aquilo que é seu, que é a taça de campeão europeu. Desde logo a equipa da Ucrânia, que será certamente o adversário mais difícil para a equipa portuguesa. Sim, é um tanto muito complicado. A Ucrânia tem outro tipo de jogadores, alguns dos quais nós vemos até em matéria de Champions League. Agora parece-me realmente que Portugal, depois daquilo que foi a última dupla jornada em que venceu, colocou-se na posição que tem que estar e que deve estar neste grupo, e parecia realmente difícil perceber o que é que ia ser Portugal depois daquilo que foi a sua estreia em casa, com 2 empates também em casa, em que realmente acabou por não ser sempre uma seleção dominadora. É verdade que no jogo com a Sérvia até poderia perfeitamente ter conseguido ganhar, mas ficou aqui a ideia que depois, jogando fora contra alguns destes adversários, poderia ser pior. Não foi assim, não foi o caso. Realmente Portugal, com as 2 últimas vitórias, com os 6 pontos, acabou por recuperar aquilo que tinha perdido em casa, colocou-se numa posição vantajosa e creio que agora poderá perfeitamente dar continuidade a essa recuperação. É evidente que a Ucrânia tem outro tipo de capacidade que não tem o Luxemburgo. Muito bem, vamos agora passar para outro dos temas do dia de hoje, a análise da jornada de Espanha, dos principais jogos. No fundo, dizer que a equipa do Barcelona derrubou completamente este Sevilha de Lopetegui, que afinal de contas continua a não conseguir impor o ritmo nas equipas que treina. Vamos lá ver, o Sevilha foi uma equipa que fez muitas alterações da época passada para esta, que começou muito bem também a Liga Espanhola, aliás, chegou a estar nos lugares cimeiros, mas que depois começou a perder algum terreno, e isso viu-se logo frente ao Real Madrid. É bom recordar que essa vitória do Real Madrid permitiu aos madrilenos, antes da deslocação ao campo do Atlético, a liderança e de alguma forma ganhar aqui um fogo importante também em relação à sua concorrência. Com o Barça, é um Barça já com Messi e faz com que seja muito diferente, que seja muito mais eficaz, que acabe por ter também todas as suas rotinas a nível de ataque novamente implementadas. Isto seria difícil para o Sevilha como para outra equipa. Agora, eu creio que o Lopetegui é um bom treinador para a realidade do futebol espanhol. Vejo perfeitamente a ser um treinador a poder fazer carreira em clubes
que andem ali entre meio da tabela e competições europeias. Agora, claro que o vejo também a ter que gastar muito dinheiro para conseguir construir esses plantéis. Foi assim no Foco do Porto, foi assim ou está a ser assim neste Sevilha, e obviamente depois aí também leva-nos a perguntar se realmente com este tipo de investimentos não teria a obrigação de jogar mais e de colocar a sua equipa noutro patamar. E aquilo para já que nós vemos é que depois de um início muito prometedor é um Sevilha que começa a cair. Ontem foi absolutamente trucidado pelo Barcelona, num jogo que tem outra curiosidade. O relatório do árbitro foi conhecido poucos minutos depois da goleada do Barça. É bom recordar que Dembélé foi expulso e o árbitro terá dito que expulsou o jogador porque este dirigiu-se a ele e disse-lhe que ele era mau, era muito mau, 2 vezes. E, portanto, se agora isto é motivo para expulsão, seria interessante ver o comportamento deste árbitro daqui para a frente em relação a outros jogadores que lhe podem dizer a mesma coisa. Polémicas à parte, a verdade é que o Barcelona foi claramente superior desde o início do jogo e acabou por ganhar de forma bastante clara. O Real Madrid já tinha conseguido fazer o mesmo um dia antes, num jogo onde também não teve complicações. O Atlético Madrid, de João Félix, marcou passo, um novo empate, depois até de uma boa vitória a meio da semana frente ao Lokomotiv, onde parecia realmente que a equipa estava a recuperar algo do bom futebol que mostrou, sobretudo na pré-temporada, porque nos jogos oficiais, a verdade é que este Atlético de Madrid nunca fez exibições de encher o olho, e parece que não, que está a cair novamente na mesma estabilidade. Portanto, também aqui acabou por se atrasar no encontro, no terreno, onde se esperava, obviamente, que pelo menos os 3 pontos fossem conseguidos. E mesmo com a equipa do Valladolid a falhar uma grande penalidade. Pois, precisamente, poderia ainda ter realmente sido pior, e com o Atlético incapaz de criar muitas oportunidades. E é isto que nós também vamos vendo nos jogos do Atlético. Depois do Lokomotiv, que ganha 2-0, poderia perfeitamente ter chegado ao quarto, quinto gol, neste empatou e poderia, ou se calhar deveria mesmo ter acabado por perder. Queixa-se também a equipa do Levante, aliás do Leganés, aliás até vinha ontem em toda a imprensa desportiva espanhola, que o Leganés se queixa do segundo golo, que é apontado pelo VAR como sendo grande penalidade e a falta é fora. Também em Espanha, o VAR a criar aqui também alguma controvérsia. Queria em Espanha, como queria no Brasil. Na Inglaterra, em todo lado, não é? Na Inglaterra, no Brasil, aliás, muito se fala de que o Flamengo, grande parte das vitórias que tem conseguido são mais por causa do VAR, naturalmente pelo futebol. Não é o VAR que cria polémica. O VAR é um homem, ou são vários homens. Portanto, isso é que tem que ser visto. Eu acho que muitas das vezes quem está contra o VAR vai querer utilizar 1 ou 2 lances ou 3 lances que foram mal ajuizados para poder dizer que não faz sentido que esta ferramenta esteja. Então são os apologistas do querer andar para trás e da não evolução. E muito sinceramente, tratando-se de homens, aquilo que tem de haver, em primeiro lugar, é coragem. É coragem, quando estes homens erram, de serem punidos e de não poderem fazer jogos imediatamente a seguir, tal e qual como acontece com os árbitros. Os árbitros, quando têm notas negativas, acabam, muitas das vezes, por não ser colocados. E, portanto, aqui as grandes polémicas têm a ver com isso, porque quanto à utilização, quanto à tecnologia em si, quanto aos benefícios que a mesma traz ao jogo, eu creio que temos muito mais bons exemplos do que maus exemplos. É evidente que os bons exemplos não fazem notícia, não fazem manchete, é assim de força, é assim na política, é assim em todo o lado, o sangue acabará por vender sempre mais, seja no sentido real ou figurativo, e portanto vamos continuar a ver e a ouvir vários daqueles que se calhar não concordam com o VAR, a poder agarrar em todos os casos, dizendo cá está, estão a ver uma vez mais aqui um erro, e isto não vale a pena. Eu creio que, infelizmente, para quem tem também essa linha de pensamento, e há muita gente dentro do futebol que tem essa linha de pensamento, infelizmente, acabam aqui por não vir a ter grande sucesso. Eu creio que nada disto ainda para trás, porque nós vamos ter, sim, mais condições relacionadas com o VAR para que este, obviamente,
consiga errar menos e para que haja algo muito importante também. Eu creio que aí em Portugal já se poderia fazer, que é a questão de transparência para com o público, seja para o que está no estádio, seja para o que está na televisão, que é este poder ter acesso e poder ver as mesmas coisas que está a ver o VAR. E a partir daí, se calhar também se conduz e se leva aqui toda esta história para o fim de tanta especulação. Pelo menos irá, com toda certeza, reduzir. De resto, já vemos esse exemplo em alguns campeonatos. Luís, vamos também agora falar da Inglaterra, onde as equipas de Manchester continuam a não conseguir imposto, principalmente o Manchester United, se bem que a equipa do City tem andado aqui a oscilar entre o bom e o mau, mas a equipa de Manchester United continua a claudicar e a não ter bons resultados. É verdade, olha, deixa-me ir até ao contrário, porque o City acaba por ser derrotado pelo Wolverhampton. É uma vitória categórica dos Wolves. Categórica. Grande resultado, um grande jogo da equipa de Nuno Espírito Santo, que estava a precisar também. Não tem tido um início de época muito fácil, não tem conseguido mostrar a mesma capacidade e a mesma dinâmica da última temporada, mas agora com uma vitória frente a um City que, ao contrário do seu colega de cidade, não está em crise, não está a passar por um momento terrível. É uma equipa, obviamente, que se calhar não fez resultados tão fortes como já tive até aqui, mas que tem outro tipo de capacidade e que facilmente acaba também por castigar muito os seus adversários na Liga Inglesa. Ainda recentemente acabou por vencer uma equipa por 8-0, portanto logo por aí se vê aquilo que este City é capaz de fazer, mas não teve qualquer hipótese frente a um Wolverhampton, que foi uma equipa bastante adulta desde o início do encontro e que consegue realmente aqui uma vitória que é importante não só pelos 3 pontos que a mesma garante, mas também, acima de tudo, para poder aqui entrar numa fase de maior confiança que a equipa parecia ter perdido. Quanto aqui ao City, acabam por ser já nesta altura 8 pontos de atrás em relação ao Liverpool. O Liverpool, aliás, que sobe e segue, com a mesma dinâmica com que terminou a última temporada, e 8 pontos na Liga Inglesa. Podem não ser muito graves, mas começam realmente aqui a fazer alguma moça. Ora, nós vimos o Liverpool que na época passada voltou a ganhar uma Champions, que há muitos anos que não vence o campeonato, que tem esse objetivo muito definido, é uma das suas grandes ambições e que por esta altura se posiciona claramente para poder vir a fazê-lo, mas atenção, o City já provou nos últimos 2 anos naquilo que é realmente o campeonato inglês, ser uma equipa mais competente e mais regular do que o Liverpool ou de qualquer outra, e também sabemos que o Liverpool chega ali a determinada fase da época, nomeadamente agora ali na parte de dezembro e janeiro, em que quebra e perde alguns pontos, e poderá obviamente aí ser também uma situação em que esta vantagem dos outros acabe por ser encurtada pela parte do City. Quanto ao Manchester United, coloca uma situação completamente diferente destas equipas. O Manchester United não tem projeto. Quando não tens projeto, dificilmente consegues bons resultados dentro de tempo. Não tem treinador, com todo o respeito por Solskjaer, que até tem um discurso positivo, que tem uma história de jogador no United bastante interessante, mas que não tem qualidade para poder assumir o comando técnico de equipa desta. Nós estamos a falar. Peço desculpa que eu deixei aqui de ouvir por alguns momentos, mas estamos a falar de uma equipa que teve Alex Ferguson como grande pai, treinador durante muitos anos, que depois disso há ali um erro de casting com David Moyes, mas que os treinadores que procurou foram sempre homens de grande liderança, como Van Gaal, como José Mourinho, e estes próprios também não tiveram as condições necessárias ou não lhes foram dadas para ter sucesso, e agora, obviamente, que seria com Solskjaer, conseguiria fazer muito melhor. Mais ainda com outro problema que tem, que eu creio que enquanto Pogba estiver no Manchester United e no balneário do Manchester United, dificilmente se poderá ali fazer alguma coisa, porque falta liderança a esta equipa, falta liderança no banco, através do seu treinador, e depois falta liderança dentro de campo, através de jogadores
capitães e líderes e homens à imagem daquilo que o Manchester United teve noutras épocas, com o Roy Keane, com o Ryan Giggs, com o Gary Neville, até com o próprio David Beckham. Era obviamente gente com uma filosofia muito diferente daquilo que é estar num clube de futebol desta dimensão e de como mesmo deve ser representado. E além de todos estes, tem também outro problema chamado Ed Woodward, que é o diretor-geral, um dos grandes responsáveis pelo afastamento de José Mourinho e, ao fim e ao cabo, de todos os treinadores também que lá tiveram antes do português, e que pouco percebe de futebol por aquilo que já fomos vendo, que trabalha mal no mercado de transferências também. Aliás, vê-se que este United vendeu Lukaku ao Inter, ficou também sem Alexis Sanchez, 2 jogadores, 2 pontas de lança, e acabou por não contratar nenhum, ficando apenas com o Rashford para poder fazer a posição, pelo menos jogador de raiz. Isto depois também se vê em campo, aquilo que é a falta de opções que o treinador tem, que se já fosse bom, iria aqui sentir alguns problemas, sendo Solskjaer, que não tinha carreira, nem tinha currículo para poder agarrar o United numa situação como aquela que vive, em que precisa desesperadamente de ganhar e precisa desesperadamente também de ter um projeto para se reerguer. Quando não há, obviamente, unhas para tocar esta guitarra, tudo acaba por correr mal e por vir por aí abaixo. E este Manchester United corre o risco, muito sinceramente, de se vir a tornar a Inglaterra aquilo que o Milan se tornou a Itália, um gigante do passado que depois, devido a uma série de erros no presente, acaba por ficar numa situação ainda mais grave. Isto obviamente passará sempre por mudar 2, 3 elementos, que às vezes não parece muita coisa, mas é o suficiente para que o clube volte a ser aquilo que sempre foi, que é um dos melhores do mundo. Os Spurs é que continuam a não conseguir impor o seu melhor futebol e desta feita 3 secas com o Brighton e também a perderem Lloris neste encontro. É outra equipa também que tem vindo a desiludir muito em relação ao que fez na última temporada, com uma particularidade. O Tottenham tinha alguns jogos em que se calhar era incapaz de produzir aquele seu futebol ofensivo de grande qualidade, não resultava sempre, mas defensivamente mostrava-se muito sólido. Agora nem isso. Veja-se como a equipa foi castigada pelo Bayern a meio da última semana para a Liga dos Campeões, e agora a manter, obviamente, essa linha, essa incapacidade de poder ter uma defesa mais sólida e, portanto, está realmente também a desiludir, e Pochettino parece não conseguir encontrar a forma para colocar este Tottenham a jogar ao seu estilo. E veja-se por vezes como o futebol é estranho. Estamos a falar do mesmo treinador, dos mesmos jogadores e de uma equipa que ainda há meia dúzia de meses, nem isso, há 3 meses, estava na final da Liga dos Campeões. Exatamente. Nesta altura vamos também falar do Inter Juventus de ontem, Luís, com o Conte a não levar a melhor sobre Sarri, ele que, curiosamente, foi ele que iniciou esta onda de grandes vitórias da Juventus. Sim, é um jogo muito importante para esta Juventus, porque, obviamente, o Inter melhorou e muito, não tem nada a ver com a equipa das últimas épocas, porque investiu finalmente num grande treinador, e isso fez com que também muitos destes jogadores acabassem por ser potenciados, e porque conseguiu resolver, pelo menos para já, outro problema que tinha, e aquilo que eu dizia há pouco sobre Pogba no Manchester United, aplico a Icardi e àquilo que ele não fazia e ao mal que trazia à equipa do Inter, argentino, que agora está no Paris Saint-Germain. Agora, era um jogo importante para as Juventus, porque aqui poderia mostrar realmente que, apesar de toda esta melhoria, continuava a ser a grande potência e a grande força do futebol italiano, e ganhando poderia mesmo ascender à liderança, tirando de lá o Inter. E a verdade é que ganhou o jogo, e ganhou bem o jogo. Foi um jogo muito interessante, em que a Juventus entrou melhor, em que o Inter depois acabou até por reagir e por empatar, mas onde ficou sempre a ideia que a Juventus tinha mais meios e tinha mais capacidade de poder estar nos diferentes momentos do jogo e de poder controlá-los, e chegou
ao golo numa altura em que justificava, em que procurava, em que se percebia que realmente poderia ter ali alguma capacidade de enganar o Inter, e depois viu-se, obviamente, que aquilo também foi a festa dos jogadores da equipa da Juventus no final do encontro, porque perceberam realmente que aquela vitória volta a passar um sinal claro para a concorrência de que, independentemente daquilo que outras equipas possam ter feito e do investimento que possa ter sido alcançado, a melhor equipa de Itália, para já, continua a ser a Juventus. Agora, uma coisa eu não tenho dúvidas, é que seja muito mais difícil esta época do que foi na anterior, porque o Inter realmente melhorou muito e faz bem com este investimento, e parece que há aqui uma ideia clara, que é de não voltar para trás, que é de recolocar o Inter no topo do futebol italiano. Claro que há uma Juventus que nunca permite que isso seja feito de um dia para o outro, continua a ter nas suas fileiras jogadores de extraordinária qualidade, alguns que estão juntos também há muito tempo, que estão habituados a ganhar o campeonato italiano consecutivamente, e isto, quer se queira, quer não, dentro de campo tem muita importância, que é também saber quando se deve respirar, quando se deve atacar o adversário, quando se deve ter mais paciência, e nesse aspecto, por aquilo que nós vemos a Juventus fazer há vários anos no campeonato italiano, não há outra equipa no futebol europeu que saiba tão bem controlar o campeonato onde está e a forma como vai ganhando pontos para conseguir ganhá-lo. Não estava no nosso alinhamento, mas pedia-te também um comentário, Luís Aguilar, acerca desta paragem no campeonato. Parece-te normal, uma vez que todos os outros campeonatos por essa Europa fora continuam a disputar as suas jornadas, apesar de haver jogos de seleção, e o nosso para? Não parece normal. Aliás, já aqui na Rádio Estado, na semana passada, tinha a oportunidade de ter falado sobre isso mesmo. Acho que é uma paragem demasiado longa, que afeta, sem dúvida alguma, a indústria, porque podem depois falar de competições que entram aqui, que têm esse espaço, como é o caso da Taça da Liga. Todo o respeito pela Taça da Liga, mas com certeza que não é a Taça da Liga que vende o produto de futebol em Portugal. É mais um, não é o primeiro, não é o principal. Nós estamos a falar de um campeonato que regressa no fim de semana de 25 de outubro, se não estou em erro, né? 25, 26, por aí. Exatamente. Portanto, praticamente um mês sem liga, e isto não faz sentido. Aliás, já há pouco tempo tivemos também uma paragem longa, e realmente aqui quem faz os calendários deveria ter este tipo de preocupação, porque assim está apenas e só a contribuir para que a indústria fique ainda mais pobre, e não é que ela seja muito rica em Portugal, ou pelo menos não é de uma forma igualitária, porque há a realidade dos grandes e há a realidade dos outros, e esses outros são muito prejudicados. E acontece depois outra coisa aqui: durante este período de tempo os portugueses vão ver futebol, vão querer ouvir falar de futebol. Repara que esta análise que nós fazemos aqui à segunda-feira de manhã, hoje, para conseguirmos o tempo da mesma, tivemos de ir muito ao futebol internacional. Exatamente. Porque em Portugal não se passou nada. E portanto, isto é assim connosco aqui, será com outros noutros lados, e acima de tudo é com os adeptos que, sem a possibilidade de verem jogos portugueses, vão ver vários jogos estrangeiros. E depois tens outro fenómeno que vai acontecendo, e que tu também já o vês nas ruas de certa forma, que é chegar junto de certos miúdos, e quando lhes perguntas o clube deles, já não é questão de serem do Benfica, do Porto ou do Sporting. São do Real Madrid, do Barcelona, Sim, do City, do Liverpool, porque obviamente há uma cultura de futebol internacional muito maior nestes momentos do que havia noutros tempos, e ainda bem, têm acesso a todos esses jogos. E depois têm acesso a esses jogos e não têm acesso a outros. E parar o campeonato um mês é ótimo para que os portugueses virem os olhos para outros lados, e muitas vezes, quando se vira os olhos para outros lados, até porque os outros lados, regra geral, são melhores, torna-se depois mais difícil voltar a olhar cá para dentro. muito bem. Foi o comentário então com o Luís Aguilar. Agradecer-te mais uma vez a tua vinda aqui à nossa antena para o comentário com assinatura. Obrigado. Um abraço, obrigado. Foi o comentário com Luís Aguilar na manhã da sua Rádio Estádio, nesta manhã, onde estivemos a falar então sobre a seleção nacional. Também falamos sobre aquilo que acontece por esses campeonatos fora, análise da jornada de Espanha, os principais jogos, análise também da jornada de Inglaterra e também esse jogo que ditou para já a melhor equipa de Itália, que é a Juve, que venceu o Inter e que assim se vai perfilando como o líder desta Série A de Itália.